Olá, meus queridos. É mais uma vez um enorme prazer estar com vocês aqui reunidos para este momento de estudo, momento de devocional, momento de reflexão. E a gente está estudando o livro Louco Amor, né? E hoje a gente quer dar uma olhadinha no capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre o perfil do cristão morno. O que significa, né, ser um cristão morno. Né, o que isso representa na nossa vida e como a gente identifica isso. Então, o autor do livro vai dar para nós algumas dicas, né? Eu quero compartilhar essas dicas com vocês para ver se a gente é morno ou se a gente realmente é um cristão fervoroso. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4, perfil do cristão morno. Então, não saia daí, né? E nós vamos desfrutar este capítulo todos juntos. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer, né, o esforço de interpretar, que a gente está interpretando todos os capítulos. Eu fiz aquela, né, proposta para aqueles que puderem comprar um livro, adquiram o livro, leiam junto, né, porque é bem interessante. Tem coisas que eu falo aqui que geralmente não estão no livro ali, mas também tem coisas que estão no livro e que não dá tempo para a gente falar aqui, né, em tão pouco tempo. Então, o capítulo 4 fala sobre o perfil do cristão morno. E quando eu penso no cristão morno, né, ele começa, né, este capítulo dizendo como é difícil na vida a gente tomar coisas que são, por exemplo, quem gosta bastante de um café, né, aqui no Espírito Santo a gente é meio fanático de café, e quem gosta de tomar um café morno, né, ou um café frio, né, é até ruim, né? A gente gosta de sentir o amargo do café quando o café é quente, né? A gente desfruta do café quente. O café foi feito para ser tomado quente. E morno, ele não tem o mesmo sabor, né? Até se a gente deixa a xícara um pouquinho ali de lado e fica filosofando, pensando nas coisas e depois vai voltar a tomar o café, e o café tá frio, a gente até põe na boca um pouquinho e tem a tendência de cuspir fora. Jesus lá no livro de Apocalipse fala que existem certos tipos de pessoas que seria mais fácil a gente cuspir, né, de dentro da boca, né, cuspir da boca para fora. E esse termo é interessante porque ele está falando realmente da mornosidade, né? Se existe essa palavra, eu estou criando essa palavra aqui, ou falando aqui do cristão morno. E tem uma outra palavra que eu sempre digo, né? Até fiz uma vez um estudo específico sobre isso também. Era o cristão esquenta-banco, né? O cristão esquenta-banco é aquele que está, né, sempre lá na igreja, sentadinho, bonitinho, mas ele só esquenta o banco, né? Ele só vem lá para esquentar o banco. Então, hoje a gente vai ver algumas coisas que são importantes e como identificar se a gente é morno, né, ou se a gente realmente é fervoroso no reino de Deus. E ele começa com duas parábolas, né? Ele começa o capítulo exemplificando duas parábolas. Ele diz assim, a primeira parábola é aquela famosa parábola do reino dos céus, quando Jesus conta que o reino dos céus é como um tesouro escondido, lá em Mateus 13.
E diz que certa pessoa encontra um tesouro, né, que estava escondido e esbarra naquele tesouro e vê que aquilo era tão precioso, aquilo é tão maravilhoso, aquilo ele não consegue ficar, né, sem ter aquilo para ele. Então o que ele faz? Ele esconde de novo, vende tudo que ele tem, volta lá e compra aquele campo onde está aquele tesouro, porque aquilo era para ele o mais precioso que tinha, e ele deixa tudo, né? Ele abandona tudo que ele tem, ele vende tudo que ele tem e se foca naquele tesouro. Realmente nós temos o maior tesouro de todos, que é a palavra de Deus, que é o perdão dos pecados, que é Cristo Jesus. E o que a gente está fazendo com esse tesouro, né? Como a gente está lidando com esse presente maravilhoso que a gente ganhou de Deus Pai, que é Cristo Jesus, o nosso Filho? Como que a gente lida com isso? O que a gente faz com esse tesouro? Realmente é o tesouro mais valioso que eu tenho na minha vida hoje em dia? Realmente eu estou colocando o devido valor à palavra de Deus, ao reino de Deus, ao que Cristo Jesus representa na minha vida todos os dias, ou eu tenho outras coisas que são mais importantes na minha vida? E ele usa outra parábola também, e eu também gosto dessa parábola bastante, é a parábola do semeador, né? Quem sabe alguns de vocês já conhecem essa parábola. Diz que vinha um homem semeando e algumas sementes caíram pelo caminho, outras sementes caíram, né, nos espinhos, outras sementes caíram em solo fértil. E qual tipo de cristão a gente é? A gente é o solo fértil, ou a gente é muitas vezes, né, aquela semente que cresceu nos espinhos, né, os espinhos logo sufocam ele? E o autor mesmo fala que às vezes, né, ele acredita que muita gente que está dentro da igreja são dessas sementes que caíram, né, nos espinhos, e os espinhos estão sufocando ela. E ele exemplifica isso dizendo que muita gente na igreja é assim. Muita gente na igreja realmente não é o solo fértil. Será que realmente a gente é apaixonado por Cristo Jesus? A gente é apaixonado por Deus? Para aqueles que já foram apaixonados uma vez na vida, você sabe o que a gente faz quando a gente está apaixonado, ou quais são as coisas que a gente abre mão para estar com a pessoa que a gente quer, ou quando a gente deseja alguém, né? A gente está apaixonado por alguém, a gente faz de tudo, compra flor, faz serenata, canta, vai de trás, fica na cola, faz de tudo para conquistar aquela pessoa. Realmente eu sou apaixonado pela palavra de Deus? Realmente eu estou fazendo de tudo, né, por causa da palavra de Deus? E é o que ele fala aí, né, neste capítulo. Ele diz assim, né, existe um perfil desses cristãos que são mornos. Ele não está dizendo que não são cristãos, ele não está dizendo que não têm fé, e ele não está dizendo que essas pessoas, quem sabe, não vão para o céu. Mas ele está mostrando aqui neste capítulo o quão maravilhoso seria se nós deixássemos de ser mornos e se tornássemos fervorosos. A quantidade de gente que nós poderíamos impactar é absurdamente gigante. E ele vai compartilhar alguns perfis dessas pessoas que são o esquenta-banco ou o cristão morno. E eu quero compartilhar com vocês esses perfis e vou comentar um pouquinho cada um deles. Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser o comportamento de bons cristãos. Por isso vão sempre aos cultos. É interessante porque a gente pensa quando as pessoas vão sempre no culto, é porque eles são cristãos bons, né? Cristãos fervorosos. Não, estão sempre ali na igreja, estão sempre ali. Mas eles realmente só estão participando do culto. Eu me lembro certa vez, né, num das igrejas que eu trabalhava antes, né, uma das missões que eu trabalhava antes, tinha um senhor que sempre chegava atrasado e ele gritava: pastor, cheguei, né, só para dizer para as pessoas que ele estava lá. É esse tipo de cristão, bons cristãos, e ele coloca entre aspas isso, né, que esse tipo de cristão frequenta todos os cultos, vão sempre aos cultos, mas não necessariamente eles participam das coisas ativas dentro da igreja. Eles estão lá sentados, escutando, né? Vão e fazem o que é. Outra coisa que ele diz aqui: pessoas
mornas entregam dinheiro para instituições de caridade e para a igreja, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Quando dispõem de algum dinheiro a mais e é fácil e seguro doar, elas o fazem. Afinal de contas, Deus ama aquele que dá com alegria, correto? É interessante isso porque muitas pessoas ofertam na igreja, né? Desde que isso não afete, né, a sua qualidade de vida. Por quê? Realmente a gente está pensando na nossa qualidade de vida e não estamos pensando na qualidade de vida do reino de Deus ou na qualidade de vida que a gente poderia dar a pessoas para entrarem no reino de Deus. E o capítulo não fala de ofertas, mas ele está dizendo que pessoas mornas elas vão estar ofertando, elas estão sempre lá, né? São, né, ali, mas desde que aquilo não afete o seu padrão de vida, né? Então, são coisas que a gente precisa realmente se preocupar. Outra coisa que ele diz aqui, pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem tanto dentro quanto fora da igreja. Então, quando elas estão em conflitos, ou quando um conflito existe, ou quando elas são realmente questionadas, elas dão um passo atrás. Mas não era isso que eu queria. Não era isso que era para mim. Eles vão à igreja quando a igreja é conveniente para eles. Quando a igreja vai dizer não para eles, ou quando a igreja diz, você está errado, ou quem sabe dessa maneira não é a maneira correta, ou quando percebe que as coisas não andam segundo eles querem, eles se afastam um pouquinho. Pessoas mornas não desejam de fato ser salvas do seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Quando eu estava estudando e lendo esse livro, já li várias vezes, mas estudando agora para compartilhar os estudos, eu fiquei pensando a quantidade de pessoas que deve ter na igreja que só querem receber o perdão porque existe um castigo se a gente não é perdoado. Elas não querem receber perdão para ter acesso ao céu. Elas querem receber perdão para ser livres do castigo. E a gente sabe isso para aqueles que têm filhos e crianças em casa, né? Que as crianças elas não querem ficar nunca de castigo, né? Porque elas querem ficar livres do castigo. Então elas vão fazer de tudo para ficar livre daquele castigo. Elas não estão pensando em viver corretamente, fazer as coisas corretas para não voltar ao castigo, né? E é o que ele está dizendo aqui do autor. Ele também diz que pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristãos radicais, e não para a média das pessoas. Gente morna considera radical aquilo que Jesus espera que todos os seus seguidores façam. Quando eu fui para a República Dominicana começar um ministério lá, inclusive alguns colegas meus disseram que era loucura. Isso é doideira, tu é muito louco mesmo, ou radical, nem ir fazer isso. Quantos cristãos radicais a gente tem na nossa volta? Se a gente pensar na nossa igreja, na nossa comunidade, nas pessoas que estão na nossa volta, quantos cristãos a gente considera radicais que estão sempre prontos, estão sempre batalhando, estão evangelizando, estão sempre falando, estão sempre ali, né? Tirando os pastores, né? Quantas pessoas vocês conhecem que são radicais? E o que Jesus espera é que todos os seus seguidores sejam radicais. Pense nos 12 discípulos, a gente fez toda uma série aqui sobre os 12 discípulos, se todos eles não eram radicais no que eles faziam. Pense no apóstolo Paulo, né? Pense em todos os evangelistas, os primeiros cristãos lá da Bíblia, todos eles eram radicais, alguns abriam mão de tudo que eles tinham para seguir o caminho de Cristo Jesus. Pessoas mornas raramente compartilham sua fé com vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais como religião. Isso é uma coisa interessante, eu até comentei esses dias num culto, na mensagem, que eu contei uma historinha, né, que existia duas pessoas que trabalhavam juntos, frente a frente, no mesmo trabalho, né, por mais de 10 anos, frente a frente, um de frente para o outro, sentados, né, numa mesa, e um de frente para o outro, por 10 anos. E um belo dia, um deles apareceu com a Bíblia, botou do lado, e o amigo disse, agora tu
cristão, né? Foi para essas igrejas, coisas. Ele disse, não, eu sou cristão a vida inteira. E eu fico imaginando, se ele há 10 anos ainda não sabia que o amigo dele era cristão e só soube quando ele levou a Bíblia, alguma coisa está errada. Realmente pessoas mornas não querem compartilhar da sua fé, porque elas não querem se sentir rejeitadas, e muitas vezes a gente vai ser rejeitado por compartilhar a nossa fé. Então, cristão morno é aquele que raramente fala da sua fé. Pessoas mornas medem seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. E elas se sentem satisfeitas, porque mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus, né, quanto os radicais, também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora no fim da rua. Quantas vezes a gente já se comparou com outra pessoa, mesmo dentro da igreja, né? Eu não sou como fulano, não sou como ciclano. E isso faz a gente pensar um pouquinho no que Jesus quer. Jesus não quer que a gente se compare com ninguém, porque Jesus, quando olha a gente, Deus, quando olha a gente, só vê pecadores. E colocar um do lado do outro, ele não vai ver cor, não vai ver raça, não vai ver, né, classe social, não vai ver nada disso, só vai ver pecadores. E a gente tem a tendência de se comparar com outras pessoas. A gente tem a tendência de dizer que é melhor que fulano, melhor que ciclano, né? E pessoas mornas tendem a se comparar com pessoas do mundo. Eu não sou tão, né, como aquele lá. Eu não sou tão como aquele lá. Então é preocupante isso. Pessoas mornas dizem amar Jesus. E ele é, de fato, parte da vida delas, mas apenas uma parte. Eles entregam a ele uma fração do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus pensamentos, mas ele não tem permissão de controlar a vida delas. Isso é realidade, né? Será que Jesus realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida? Será que Jesus ocupa o primeiro lugar no que eu faço todos os dias? Será que a palavra de Deus é o primeiro na minha vida todos os dias? Ou existe 1 milhão de outras coisas e, né, Deus é uma parte desse 1 milhão de outras coisas? Pessoas mornas amam a Deus, mas não o fazem de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Elas garantem que tentam amar ao Senhor dessa maneira, mas dizem que esse tipo de devoção total é possível para as pessoas gerais. Não é possível. É coisa de pastores, missionários e fanáticos. E eu já escutei várias pessoas dizendo, pastor, tu podia orar por mim, né? Porque tu tá mais perto de Deus. Eles acham que os pastores, né, por serem pastores, estão mais próximos de Deus. E todos nós deveríamos estar mais próximos de Deus todos os dias. Todos nós deveríamos estar sempre aos pés de Cristo Jesus, né? Ter realmente, amar a Deus com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, a todo momento. Pessoas mornas amam aos outros, mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmos. Né? E isso é uma realidade. Né? A gente, quando vai doar, e eu já comentei isso outras vezes, né? As pessoas acham isso um pouco estranho, mas quando a gente vai doar alguma coisa, a gente pega algo que a gente não usa mais, uma camisa que é velha, uma calça que não é velha, um sapato que a gente não usa mais, e daí doa para outra pessoa. Se a gente não usa mais, por que a gente vai doar isso para outra pessoa? E quando a gente quer algo, o que a gente faz? A gente vai na loja e compra. Eu sempre uso esse exemplo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu, quando quero algo, eu vou na loja e compro, por que aquele meu próximo eu vou dar a minha roupa que eu não quero mais? Né? Pastor, mas às vezes eu dou uma roupa que é boa, né? Não, eu entendo isso. Mas vocês entendem? A chave deveria mudar das coisas, né? A chave das coisas deveria mudar. E realmente é o amor. Eu digo que eu amo o meu próximo, mas não necessariamente eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, né? Jesus mesmo já comentou isso várias vezes. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, dinheiro, energia que estão dispostos a investir. É realmente uma realidade isso, meus queridos.
a gente limita o tempo que a gente quer servir, né? Limita o tempo que a gente quer trabalhar, né? Eu já escutei várias vezes, né, da igreja que eu vim, a pessoa, eu vou trabalhar só mais esse ano, o ano que vem eu quero ficar de boa na igreja. E eu sempre digo isso, Deus vai colocando cada vez mais coisas nas tuas mãos, né? Na tua vida, né? E se é difícil o fardo agora, Deus está te preparando para algo ainda maior, né? Então, mas a gente tem a tendência de dizer, eu não quero mais, né? Eu já fiz a minha parte, eu já colaborei, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? Eu já né? Fiz isso daí, eu já por muitos anos eu fiz, agora vamos deixar outros fazer. Às vezes a gente se esquece que Deus está chamando realmente a gente, que Deus quer que a gente continue ali fazendo o que a gente está fazendo todos os dias. Pessoas mornas pensam na vida terrena como muito mais frequência, ou com muito mais frequência do que na eternidade e no céu. Isso a gente comentou no sábado passado, né, na pregação do culto da semana passada, do fim de semana passado. Então, se você não assistiu ainda, entra lá no YouTube e assiste, super legal. Que é difícil as pessoas pensarem o tempo todo na eternidade. Elas pensam no aqui e agora. Eu trabalho para o aqui e agora. Eu vivo o aqui e agora. E não é ruim. É necessário viver o aqui, agora, mas com os olhos lá no futuro, com os olhos em Cristo Jesus, com os olhos focados lá na eternidade, né? Então, ele diz que pessoas que são mornas, elas têm a tendência de ficar pensando o tempo inteiro no aqui e agora e esquecem do além, esquecem lá do futuro. Pessoas mornas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem e pelo conforto que desfrutam, e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres. Elas se apressam em dizer, Jesus nunca falou que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Inúmeras pessoas mornas se sentem chamadas para o ministério da prosperidade material, poucos, porém, se sentem chamadas para ministrar aos pobres. Isso realmente é interessante. Lá onde eu trabalhava antes em Canoas, o seminário também trabalhava lá. Trabalhava com as recicladoras, né? Com a cooperativa da reciclagem da cidade. E realmente os lugares que a gente ia eram lugares bem sujos, né? E os estudantes dos seminários eram incentivados a ir lá também participar, né? E alguns iam uma vez e não iam jamais, não iam nunca mais, porque o ministério de Deus é sujar os pés. O ministério de Deus também é para os pobres. O ministério de Deus também é para as pessoas que não têm, né, recursos. E às vezes nós, que temos um pouco mais, precisamos sujar os nossos pés, ir ao encontro dessas pessoas que estão necessitadas. E é o que ele diz aí, que muitas vezes as pessoas mornas não querem fazer isso. Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo necessário para poder ser consideradas suficientemente boas, sem que isso exija demais delas. E vocês já conhecem pessoas que são assim, né? A gente conhece, eu conheço muito pouco da comunidade aqui, né? Vocês conhecem muito mais que eu. Mas realmente existem pessoas assim que fazem o necessário, né? O que é o necessário? Bom, ir no culto e voltar para casa, né? Eu não quero me envolver, eu não quero, né, dar um passo a mais, eu não quero, né, ajudar em nada, porque isso para mim é difícil, é complicado, eu não tenho tempo, eu não tenho horário, né? A gente sempre inventa 1001 desculpas quando a gente não quer servir na igreja. Outra coisa que ele fala aqui, pessoas mornas se preocupam o tempo todo com a sua segurança. Elas são escravas do seu Deus do controle total. E o foco na segurança pessoal as impede de sacrificar e se arriscar por Deus. Às vezes a gente precisa ir num lugar perigoso. Às vezes a gente precisa ir aonde está o perigo. Porque lá é que necessitam bastante a palavra de Deus. A gente não precisa se arriscar demais se a gente sabe que lá a gente não deve ir, mas
Existem lugares que são sombrios, existem lugares que são escuros, e é nesses lugares que a palavra de Deus precisa iluminar. É nesses lugares que a palavra de Deus precisa ser pregada. E como eles vão saber se ninguém prega para eles, né? Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, por terem feito uma confirmação aos 12 anos, de terem sido batizadas lá quando pequenas, ou por terem sido criadas em uma família cristã, por votarem, né, nos da direita, né, ou nos das esquerda, e viver em um país confortável. Então, realmente, os nossos meios pelos quais a gente mede a nossa segurança são totalmente diferentes. Pessoas mornas não vivem pela fé. A vida delas é estruturada na maneira que nunca tenham de viver pela fé. O que é viver pela fé? É confiar. Eu não sei se alguns de vocês já passou fome alguma vez na vida, né? Ou já ficou desesperado sem um emprego, já está acabando o dinheiro, e aquilo foi angustiando, e a gente começa a viver pela fé. O que quer dizer viver acreditando? Porque a gente vai chegando no limite, e pá, Deus vai lá e faz a obra na nossa vida. E realmente, pessoas mornas não querem viver pela fé. Elas vivem por elas mesmas. Elas fazem as coisas para o seu próprio ego, para sentir-se bem, né? Para inflar-se a si mesmo. Pessoas mornas provavelmente bebem e suam menos que as outras. Fora isso, não são muito diferentes daquelas que não creem. E aí eu gosto do autor porque às vezes ele dá umas chacoalhadas na gente assim. E quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente se sente confortável ao ponto de não necessitar de Deus ou das coisas divinas, né? Então, realmente o perfil do morno, do cristão morno, está na nossa volta. E será que a gente realmente não é morno? Como a gente iniciou hoje aqui na nossa reflexão, a gente tem o maior tesouro de todos, a palavra de Deus, Cristo Jesus, né? E a gente tem esse presente maravilhoso que é o perdão dos pecados, a vida eterna, e muitas vezes a gente faz descaso disso, né? Porque a gente tem isso, né, sempre, né? Quando a gente precisar, a gente tem. A pandemia ajudou a gente a focar um pouquinho, né? Porque a gente sempre tinha cultos, estudos, jovens, não sei o que, um monte de coisa, programação na igreja, e de repente não tinha nada. E a gente começou a sentir falta disso. E a gente dá valor para as coisas quando a gente perde, né? Mas na fé, meus queridos, a gente não pode começar a dar valor para as coisas espirituais quando a gente perder a fé. Porque aí a porta se fecha. Então pense nisso, meus queridos, né? Esse era o capítulo 4, aí, o perfil do cristão morto. O meu desejo é que Deus Pai, Filho e Espírito Santo possam inspirar vocês e que vocês realmente sejam cristãos fervorosos. Então não perca aí o próximo capítulo, capítulo 5. Fiquem na paz e até. Tchau!